Olá, boa noite, meninas. E meninos também, né? Boa noite a todos. Agora eu estou aqui compartilhando. Só tá aparecendo minha testa aí. Hoje a nossa live vai ser com o Alberto. Mas não era eu que tinha que falar? É você? Ah, tá. É que eu só tô dando boa noite, ué. Entendi. Boa noite, pessoal. Vamos esperar ela compartilhar aí, né? Brotinho. Essa assistente minha tá terrível. Bom, boa noite pra vocês. Olha lá, dá boa noite pras meninas. Não é assim já começa no negócio, não, Alberto? Oh, meu Deus do céu. Não, você tem que falar boa noite, olhar pra elas aí, ó, falar. Tá. Você Olá. tá enxergando? Então, mesmo de óculos é complicado. Boa noite, Jaque, Jocunha, Marcos, Fátima. Então, pra quem me conhece, eu sou o Alberto, né? Que não me conhece. Pra quem não me conhece, né? Não tô acostumado, gente. Então, eu vou avisar pra vocês que o site, não se esqueça, tá em promoção, tá? Todas as peças que a gente tá fazendo essa semana também estão na promoção. Com a entrega, nós temos o motoboy aí, tá? Motobeto, tá? Pra vocês não esquecerem, tá? Então, assim, eu não consigo falar muito porque eu sou muito direto. Então, a Camila tá acostumada. Ele é muito chato mesmo. Ficar batendo papo e eu quero utilizar o meu tempo pra mim poder passar umas técnicas pra vocês, tá? Então... Gente, isso ele falou que eu não passo técnica nenhuma, vocês perceberam, né? Entendi, Alberto. Pode continuar essa live, Alberto. Tô aqui pra ver você. Então, assim, a gente faz tempo que eu tô querendo falar com ela em relação a isso e a gente não queria colocar no mercado, mas eu vou fazer essa peça de corte e vinco para ver o que vocês acham, tá? Como é no papel, eu acho que se torna mais difícil para você estar colando os pedacinhos das laterais, tá? Então, assim, o papel, ele tem a facilidade de sujar bem mais fácil. Então, sujou o papel, dependendo da cor do papel, vocês não tem como limpar. Então, imagina a peça estar forrada, vocês unir ela para fazer a montagem da caixa, manchou, não tem como. E o papel você não consegue remover como tecido. O papel ele gruda mesmo, ele vai arrancar os pedaços do papelão. Então é a melhor forma. Eu utilizo quando eu vou fazer caixa de papel dessa forma, que é o corte e vinco, tá? Porém, o pessoal utiliza o corte, ele é reto. O meu, ele tem um degrauzinho aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, ó, que é a distância de 2 milímetros do papelão. Então, para que serve esses 2 milímetros? Para quando for fechar a caixa, ó, ela fica quadradinha, ó. Ela não vai ficar bicuda, ó, tá? Então ela encaixa certinho na lateral. Então são as laterais, um exemplo para vocês entenderem um pouco. Um exemplo aqui é 15.4, aqui é 8,5. Então eu vou deixar os 4 milímetros, que seria 2 de um lado e 2 do outro, para quando fechar a caixa, ela não ter a montagem da caixa, ela ficar reto, ó. Não fica aquele vão, porém ela fica essa canaletinha aqui. Essa canaleta no papel, se vocês passarem a dobradeira ou a espátula, ela vai vincar. Se vocês dobrarem só, ela não aparece isso aqui. Eu vou mostrar para vocês quando for fazer a forração. Para um lado eu vou passar para vincar, que seria o lado que vai ficar para o lado da lombada, que não aparece, e o outro eu vou dobrar sem esse vinco, para vocês verem que não aparece esse meio corte aqui, que é do corte vinco, tá? Então essa caixa aqui eu não preciso forrar ela por dentro. Eu vou fazer a montagem dela já direto, porque o papel ele vai vir forrar, ele vai por dentro aqui. Então o acabamento dele seria o fundo da caixa que vai dar o acabamento, tá? Então essa caixa aqui é uma caixinha que a gente vai fazer para 6
brigadeiro gourmet, tá? Então nós vamos ter as divisórias, ok? Ela vai ficar assim, ó. São as divisórias duplas, tá? Elas já vão com a colmeia aberta, tá? Ó. Ok? Os kits vão estar disponíveis, eles vão ir assim, tá? Então vai ser no corte vinco e com as colmeias abertas já, tá? Então eles são duplos, tá? Eu cortei eles no duplo para ele dar uma facilidade da montagem, porque se você colocar só um, ele na hora que você vai colocar dentro da caixa, ele vai ficar sambando. Então o duplo ele já fica mais firme dentro da caixa, tá? Então bora lá para montar a caixa. Ó, eu vou te... Vamos acabar lá com isso. Ó, o papel que eu vou usar, tá utilizando na montagem da caixa, eu acho que é bem mais fácil localizar para comprar, que é o papel de scrapbook, tá? Então esse nós ganhamos da Cássia. Esse aqui foi patrocinado pela Cássia, tá? Então ele tem dupla face, tá? Vocês podem escolher, ó, o lado que vocês gostarem mais, tá? Então eu fiz um composê aqui, não, né? A minha assessora aqui, tá? A Cássia falou, eita, a idade tá chegando de óculos, boa noite. Então, Cássia, não dá mais pra enxergar, cara. Até essa distância aqui, tá? Eu só consigo enxergar o nome, os escritos embaixo, não. A Nani falou pra você, ensina a fazer uma caixa redonda revestida de papel também. Também, tá aí, ó, a dica. Hoje é terça. Quarta é a Camila, quinta-feira eu faço a caixa redonda. Então a tampa, ó, ela vai ter uma abertura, tá? A única coisa que vai ficar pendente aqui, que eu não consegui tá finalizando, mas eu vou explicar. Eu trouxe a dupla face para mostrar para vocês como cola, tá? E a caixinha vai ir já também com essa abertura, tá? Que é a tampa. Então vamos lá, eu vou fazer a montagem da capa com vocês. Eu vou estar utilizando a coifa 05, tá? Que é de 5 milímetros, tá? No papel, por quê? Geralmente a gente utiliza a 06 quando é tecido. Por quê? O tecido ele tem uma gramatura maior. Então quando ele vira da debruagem, ele vai ficar mais alto. Então acaba tendo que ter um espaço maior. Então no papel ele não dá altura. Então pode estar utilizando o 05. Se quiser que fique com uma ceixa maior a caixa, a ceixa é aquela sobra que fica na frente da caixa e nas laterais, tá? Que elas conhecem como espaçamento ou coifa. Tá. Coifa é o que eu utilizo aqui, né? Isso, que é o espaçamento ou coifa. Tá, gente, é mais uma sugestão para vocês. Eu conheço isso como ceixa, tá? Desde 92. Mas a Camila tá falando, então tá mais atualizado para vocês. Mas é ridículo. Mas é ceixa, tá? Então, quanto maior a coifa, maior a ceixa vai ficar. Porém, eu deixo aqui em torno de 6 milímetros na lateral. Vai ficar 3 para cada lado. Então, se vocês forem utilizar a ceixa maior aqui, só a frente vai ficar com ceixa. Na lateral vai ficar mais rente. Então, assim, no caso que vocês forem cortar a caixa, eu quero já deixar uma ceixa maior, você pode deixar 5 milímetros, 1 centímetro, a distância que você quer. Porém, você sempre vai lembrar de compensar a frente. Então, a coifa daqui entre a lombada e a capa, você sempre vai ter que aumentar. Por quê? Para ficar proporcional. Então eu vou deixar proporcional, ela vai ficar em torno de 4 milímetros na frente e nas laterais com 0,5, ok? Ó, eu não vou conseguir ler, gente. Eu tô precisando realmente... Eu vou falando pra você. Então tá. Vamos lá, eu vou fazer a montagem da capa, eu vou utilizar a parte de fora, esse do coração, tá? Tem posição. Vocês só tomem cuidado quando vocês for utilizar um papel desse que tenha posição, tá? Então a posição vai ter que ter
sempre lembrando que a parte da frente, se eu colocar, ó, nessa posição, os coração vai ficar de ponta cabeça, tá? Então vocês sempre tem que prestar atenção que lado vai iniciar para que possa ficar os coração na posição correta, tá? Deixa eu tirar esse excesso aqui, que senão eu vou acabar deixando o branco dele. No caso do papel, depois que vocês tiverem a confiança de passar a cola, vocês podem cortar o papel no tamanho já correto, deixando 1,5 cm para cada lado para debruagem, e vocês podem passar a cola direto no papel. Eu não vou passar, porque senão essa caixa em 3 minutos a gente vai fazer ela, porque o papel, a finalização dele é bem mais rápida, então não demora tanto. Eu vou estar deixando uma lateral de 1,5, tá? Para permanecer todos os lados iguais. E o papel só tem um grande problema. Ele reage muito rápido quando você passa a cola. Então, porque o papel, a cola ela é a base d'água, então no tecido ela não tem reação. No papel, se for um papel muito fino, ele vai ondular na hora. Então assim, passou, já vira, colocou o papelão em cima, já passa ou a mão ou a dobradeira. Ó, 0,5, tá? A coifa que eu vou estar utilizando. A Cal disse: boa noite, deixei de ver o Nando Reis para ver o Alberto. Com todo respeito, Mila. Aí, é uma boa. Alberto também é cultura, tá? Meninas, e não esqueçam, viu? Já ele vai segurar a peça também. Vocês tirem print dele e coloca lá no Instagram, hein? Olha. Isso aí ajuda demais o Instagram, o engajamento do nosso trabalho, tá bom? Ó, coloquei a lombada, vou fazer o mesmo procedimento, tá? Para não ter perigo de ficar tendo ondulação no papel. A Thelma deixou de ver Sandy Júnior. Olha. Gente, então eu vou fazer assim, ó. Pra vocês que estão deixando de ver as lives, pra estar aqui com a gente, compartilhem a live e nós vamos fazer um sorteio pra vocês de um kit de régua de encadernação, a régua T, essa régua de madeirinha que ele tá usando, tá? Então compartilhem a live, vocês têm que ter compartilhado, tá bom? Bom, colei as 3 peças, tá? Utilizando a coifa de 0,5, tá? Agora eu vou fazer o corte lateral com 1,5 para que todos os lados fiquem iguais. Porque o papel, como ele é muito fino, quando você for colocar o acabamento interno dele, ele aparece o recorte. Então, se você deixar irregular, toda vez que você for colocar o acabamento interno, ele vai aparecer. Então, dependendo do papel que vocês utilizar, quanto mais fino, ele não aparece, porque a debruagem ela some muito. Agora, se o papel for um papel de gramatura muito grossa, ele vai ficar aparecendo, tá? Ó, fiz o recorte para todos os lados ficar com 1,5, tá? Agora a gente vai trabalhar nessa parte aqui primeiro. Antes de fazer essa virada aqui, a gente vai fazer esse recorte
da janela, tá? Então aqui assim, ó, eu vou cortar reto. Essas quinas aqui, ó, eu vou fazer um corte reto. E aqui eu vou utilizar uma coifa de 1 centímetro, tá? Que por sinal, gente, só um minutinho, deixa eu pegar uma régua, tá? Não, não é isso não. Ó, vou fazer o corte de quina, tá? Nos 4 lados. E vou utilizar a reguinha de 1 centímetro, tá? Boa noite, Márcia Jardim. Boa noite, tia Tânia, Edna. Meninas, sejam todas bem-vindas, viu? Começa agora. Bora lá, meninas, compartilhar para o nosso sorteio. O nosso sorteio será uma pergunta do que o Alberto está ensinando, então prestem atenção, hein? Ó, o recorte da quina que eu fiz, ó, para que serve, ó. Tá vendo? Então vocês podem fazer o corte bem na quina mesmo, ó. Tá? É o que, gente? Oi? Quê? A pergunta, ela tá perguntando qual é a pergunta, eu tô falando que eu tô pensando. Meninas, quando vocês compartilham, a audiência da live ela sobe. Então, bora lá compartilhar, gente. Caso vocês tenham alguma pergunta, pode escrever aí que eu passo pra ele, tá bom? Alberta, a Malu, ela chegou faz um pouquinho de tempo, ela tá perguntando que papel é esse? Esse papel é um papel que é utilizado para scrapbook, tá? Então ele tem uma medida de 30 por 30. 30 por 30. Esse papel ele é bem fácil para fazer emenda dele. Então se vocês forem fazer uma peça que ela não dá pelo fato do tamanho, ele tem facilidade porque vem um corte bem reto de vocês emendar um papel no outro, tá? Então, gente, ó, eu passei cola aqui, tá? Nos 4 cantos já. E a gente vai fazer a dobra assim, ó. Porque o papel ele fica mole quando você passa a cola. Então ele aceita bem fácil que faça o acabamento dele, tá? Eu vou estar utilizando a dobradeira, tá? Que é uma ferramenta essencial na parte de cartonagem. Pelo menos eu não utilizo espátula. Essa não é a da Mila, tá, gente? Ela tá até gasta, tá vendo, ó? Que é a minha ferramenta, o meu estilete, tá, gente? Pense numa pessoa insuportável com as coisas dele. Sangue da glória. Caraca! A live do Alberto chegou a 191 pessoas. Não acredito nisso, não. Gente, obrigado. Se amanhã a minha não chegar a 300 mil, que nem a do Gustavo Lima, vocês vão ver. Gente, obrigado. Não é boicotando, mas vocês sabem, né? Ó. Eu vou estar aí de novo, tá, gente? Amanhã é quarta, quinta-feira eu tô aí com a novidade, ó, de uma caixa redonda que já pediram aí uma sugestão, tá? Então, ó, o papel, ele dá um acabamento bem perfeito em questão das quinas, ó. Ele assenta bem, tá? Então, por que eu fiz aqui o corte com 1 centímetro? Porque se eu cortasse com mais, ele vai ultrapassar. Então, quando eu for fazer o acabamento aqui, ele ultrapassa pro corte aqui. Então, vocês sempre tem que se apegar a isso. Aqui, 1 centímetro é o suficiente para fazer a debruagem aqui, tá? Aqui nas laterais, vocês só fazer o fio de cabelo direto, tá? Nos 4 cantos. Cara, eu tô inconformada. Gente, a Camila tá indignada aqui a quantidade de pessoas. Obrigado aí pela presença de todos, tá? Ó, fiz o fio de cabelo nos 4 cantos, tá? Da peça. Eu geralmente, eu sempre utilizo
virar o lado sempre o maior, tá? Para fazer a debruagem da capa sempre do lado maior. Então vamos lá. Gente, aqui existe duas técnicas, tá? Para virar isso aqui. Ou vocês pegam e faz assim, ó, com a ponta do dedo, tá? Ou podem fazer direto, eu vou fazer virado para vocês aí, ó. Apoiem na mesa para poder quebrar o papel e só virar assim, ó. Vira e passa a mão aqui. Esse é o jeito que eu utilizo melhor para que, se você for fazer com a mão assim, sempre vai ficar umas bolhas aqui. Então você colocando na mesa, você já quebra o papel. E você virou para lá, você passa a mão em cima. Então ela já tá colada, ó, e não ficou bolha aqui. Então a questão do papel, vocês têm que sempre tomar cuidado em questão disso aqui. Porque se ela ficar com bolha aqui, vai dar diferença. Então quando você passar a dobradeira ou alguma coisa aqui, ela vai ficar enrugado. O papel sempre tem essa questão, tá? Alberto, a Ana Pivesto tá perguntando para você em qual momento você põe o acetato. Fala que você vai explicar assim que o momento chegar. O acetato é logo mais. A gente vai fazer a montagem da capa e o acetato, você não pode colocar o acabamento interno antes de colocar o acetato. Sempre você vai colocar montagem da capa, aí depois entra o acetato, aí sim entra o acabamento daqui. Mas aí eu explico para vocês, é o próximo passo, tá? A Edna falou que essa lateral está muito grossa. Vai aparecer na janela, não vai? Não vai. A Adriana disse, debruagem, primeira vez que ouço essa palavra. Então, essa palavra eu conheço desde 92. Não era utilizado a cola branca, a gente utilizava uma cola à base de amido de milho. É uma cola que você limpa ela suja o papel e você consegue limpar ela. É uma cola à base de amido de milho. A Roberta colocou, esses kits para cartonagem e forração em papel também estarão disponíveis para venda? Roberta, os kits todos eles vão para você forrar. Você pode escolher se você forra ele em papel ou você forra ele em tecido, tá? Então não vai ter dois kits assim da mesma peça. Você pode fazer a forração com um ou com o outro, tá? Ele sempre vai ir com o acabamento em duplex, tá? Todos os kits nossos, todos os kits, independente desse, qualquer kit nosso que tá aí, vocês podem fazer a forração dele em papel. É só eliminar o duplex, que é o acabamento. Você faz essa montagem que eu tô fazendo aqui, a forração desse jeito aqui. Só eliminar o duplex. Mas no caso, todos os kits vão com o acabamento, tá? Porque de repente vocês querem fazer em tecido, entra um pedido para vocês em tecido, aí puxa, mas aí eu optei para vir sem e agora eu tenho um pedido dessa peça em tecido, aí acaba ficando ruim para vocês. Alberto, o Pablo Peinado chama essa cola de grude. Sabe quem é o Pablo? Pablo do Velho Livreiro. Velho Livreiro. Ai, gente. Bora, Alberto. Qual papel você usa? Peraí. Patrícia, esse papel é papel de scrapbook, tá bom? Gente, aqui ó, tem a posição da coifa, tá? No papel, eu sempre utilizo, vocês vão pegar o papel, pegar um inteiro aqui, para vocês entenderem. O papel existe uma fibra, tá? Um lado ele é macio e o outro, ó, ele não dobra, tá? Se eu virar aqui, ele vai quebrar. Aqui na fibra, eu posso enrolar ele que ele não quebra, tá? Então,
Toda vez que vocês forem fazer a montagem da capa, vocês se apeguem a isso. A parte da fibra mole, ela tem que estar no sentido da capa, tá? Por quê? Quando eu fizer isso aqui na capa, ela não vai quebrar a capa. Se ela estiver fora da fibra, ela vai trincar tudo aqui. Então, antes de vocês colocar a capa na caixa, ela já vai estar quebrada, vai estar trincada. Então, estando na fibra, não corre esse risco, tá? Então, se apeguem nessa questão, porque todos os papéis, ele tem fibra. Ele tem o lado mais maleável, que é o da fibra. Então, ele sempre vai ter que estar a parte maleável na posição da capa, tá? Então, aqui, eu utilizo só passar a dobradeira ou mesmo o dedo, assim, ó. Vocês passem só o dedo. Porque tem pessoas que não estão acostumadas com a dobradeira, for apoiar aqui, vai furar a capa. Então aconselho, ó, com a ponta do dedão mesmo, só passar o dedão na onde está a coifa, que ela faz já a canaletinha, ó. Tá? Então aqui a parte da capa tá pronta. Quem que perguntou em relação da... A Ana Pidesso. A Sônia tá dando boa noite. Boa noite, Sônia. Obrigado pela presença. A gente tá... Alberto é cultura. Quebrando a concorrência aí, sabe, né? A concorrência é a esposa dele, viu, gente? E só tá tendo tudo isso de gente porque tá no meu Facebook. Ah, entendi. Entendi. Gente, pra quem perguntou, ó, essa é a parte, tá? Aqui eu tenho a parte da interna, tá? Que eu já abri a janela também na posição, tá? Esse papel ele é meio centímetro menor. Então aqui o que aconteceria aqui? Entraria o acetato, só que eu vou colar ele aqui, para que na hora que eu for colocar ele na capa aqui, se eu colar ele na capa e colar ele torto, quando eu vim com o acabamento, corre o risco de ficar torto aqui o corte e ele ficar na posição errada. Então eu sempre vou adicionar o acetato nesse acabamento aqui, lembrando sempre deixar ele meio centímetro menor, tá? Se vocês colocarem até aqui, corre o risco de ficar aparecendo a lateral. Então sempre corta ele que seja 2 mm, 3 mm menor e põe cola dupla face aqui, fita dupla face, né? Não é cola. A fita dupla face, cola o acetato. Aí depois você só colar ele direto aqui, tá? Que aí ele fica o acabamento interno já da capa. Então vai ficar com acetato aqui. E é uma dó, eu vou colar aqui, mas o meu coração vai partir, porque vai ficar uma peça sem acetato, né? Mas enfim, eu vou colar ela aqui. Aqui eu já posso colar esse acabamento aqui, porque a capa tá pronta, tá? Lembrando que esse acabamento também eu cortei na fibra, ó. Deixei a parte maleável porque ela vai dobrar aqui. Se eu deixar essa peça fora da fibra, ó, tá vendo? Aqui tá na fibra. Se eu deixar ela fora da fibra, ela vai quebrar também, tá? E agora, onde eu vou? Um papel aí. Nossa, que judiaria, hein? Ó, aqui eu coloco em cima, como é o papel, vocês podem colar em cima e pode arrastar ele até ficar na posição, tá? Porque o papel ele corre. Então acertou a posição dele, aí sim vocês podem finalizar. Ó, coloquei, correu em cima, acertou, ó. Tá, deixei na posição, mas ele tá aberto aqui ainda. Aí vocês ou passam uma dobradeira, ou passa a espátula, ou a própria mão, tá? Lembrando que aqui ela tá na canaleta, tá? Ficou reto. Então lembrem de passar o dedo aqui, ó. As meninas, eu creio que não entendeu a parte por que você tá colocando sem acetato. Gente, eu tô colocando sem acetato
Porque os nossos fornecedores, que seriam as papelarias, estão todas fechadas aqui na nossa região. Então hoje eu fui em vários lugares e não consegui comprar o acetato porque estavam todos fechados. Eu até pensei em colar um plástico aqui, mas ia matar a peça ia ficar muito feia, tá? Então, ó, eu coloquei o acabamento, tá? A nossa capa tá pronta. Ó, a questão que eu falei pra vocês, ó, que eu passei o dedo, ó, pra fazer essa canaleta. Porque se ficar reto aqui, ela não vai colar na outra parte daqui, ó. Tá vendo, ó? Elas uniram, os dois papéis uniu, então por isso que fica esse vinco. Se não passar o dedo, ela na hora que você dobrar, ela vai quebrar. Se vocês passarem com a dobradeira, passem com o bico da dobradeira de leve, porque se forçar aqui a papel, ela vai rasgar, tá? Então a nossa capa tá pronta, gente. A Mônica disse que na canaleta é pra fazer que nem você ensinou, porque senão rasga. Ela rasgou, lembra? A Mônica rasgou, realmente. Então a caixa nossa é o seguinte, aqui eu não vou utilizar cola de contato, nem cola base d'água, nem cola instantânea. Vou usar a cola branca mesmo, não precisa pôr fita, tá? Então eu vou passar a cola na parte que vai ficar interna da caixa. Eu vou passar a cola aqui, branca. Posso passar direto nos 4 lados, tá? A dona Neide falou, se você tivesse falado, ela tinha um pacote, ela tinha te dado o acetato. Do quê? Ah, meu Deus, ô dona Neide. A gente nunca lembra de tudo, né, dona Neide? A senhora vê, né? Eu sou cortador, sou motoboy, sou cozinheiro, sou lavador, sou passador. Chega! Né? As meninas vão achar que eu não faço Neide? nada. Eu tô aqui, ó, fazendo máscara. Ah, entendi. Ah, gente, desculpa, né? Porque senão vocês sabem, né? Complicado. Ó, passei cola dos 4 lados, tá? Vou segurar só um pouquinho. Como já tá com o corte vinco, tá? Gente, eu tô com uma plateia aqui que tá complicado. Ela tá se pegando brigadeiro. Ah, tá. Olha aqui, sem vergonha. Gente, a Stephanie tá esperando eu colocar o brigadeiro aqui, finalizar a caixa pra ela comprar. Comer. Pra ela comer os brigadeiros. Brincadeira. Nem vem, 2 é meu. Ó, a caixa já foi montada e não utilizou fita. Ah, mas Alberto, e se eu quiser utilizar fita para não ficar segurando? Gente, ó, é menos de 1 minuto eu fiquei segurando e ela colou. O que vai acontecer? Vocês podem até colocar a fita crepe aqui. O que acontece? O papel, toda vez que vocês colocarem qualquer relevo, durex, mesmo que seja fino, quando colar o papel por cima, ele vai aparecer embaixo. Então, dependendo do papel, quando você finalizar a caixa, ela secar tudo, você vai ver que tem as fita crepe ou durex por baixo. Então, nesse caso dessa montagem dessa caixa aqui, ela não necessita. Muita gente utiliza o corte vinco, só que fica que nem esse fundo aqui, ó, tá vendo, ó? Ela não fecha, ela não une dessa forma aqui, ó. Aqui ela fechou do mesmo jeito que vocês iriam colar a peça uma por uma. Alberto, mas eu não quero montar assim, Alberto. Então, chegou aí, aonde tem o corte vinco, só vocês passar o estilete. Passa o estilete e arranca as 4 partes, vai ficar o fundo e as 2 lateral maior e as 2 lateral menor. Vocês podem fazer a montagem do mesmo jeito, tá? Não tem diferença nenhuma. Ah, e se eu cortar eu não vou conseguir montar? Vai conseguir montar do mesmo jeito que vocês montam, tá? Vida, a Isa tá perguntando se os kits dessa caixinha vai com o corte vinco. Vai com o corte vinco. Vai. Essa é uma caixa que eu tô querendo já há muito tempo colocar, porque essa caixa ela vai me facilitar muito a minha vida e a vida de vocês. Porque a montagem, essa caixa aqui é porque eu tô conversando com vocês e passando as técnicas. Mas esse é o tipo da caixa que em 5 minutos ela tá pronta.
porque não preciso ficar montando, pondo durex, peça forro, peça por peça. Então aqui a montagem dela é muito rápida. Então assim, para vocês, o custo dela eu consigo diminuir o custo, porque eu vou fazer uma faca dela e eu bato 1000 caixas dessas por hora. Entendeu? Então assim, ajuda a nossa produção e ajuda a confecção de vocês. Por quê? Ah, mas eu queria umas 50 caixinhas dessas, vai entrar uma encomenda para vocês. Puxa, quantos dias eu vou ter que fazer 50 caixas dessa? Então assim, nessa técnica aqui é muito mais fácil, tá? Para vocês fazer a montagem dela, tá bom? Ó, a Rose perguntou, no caso de já estar colado o acetato com a fita dupla face, a cola branca, ela cola bem no acabamento da capa? Não. Nesse caso aqui você vai fazer a fita dupla face, que nem eu expliquei. Você vai colocar a fita dupla face no acetato. O lado que tá com a fita dupla face, você vai colar nesse acabamento que estava solto, tá? Aí você vai colar nas costas do acetato do acabamento e finalizar aqui com a fita dupla face, só no quadrado. Aqui na outra parte você pode passar cola, porém em volta da moldura você vai colocar a fita dupla face, porque o papel mesmo com cola ele não vai colar no plástico. Então por isso que você vai utilizar a fita dupla face. Mas dá para fazer essa caixa com tecido? Dá para fazer ela com tecido. Até porque ela vai ir com todos os acabamentos do duplex, tá? Então tem a opção, você elimina o duplex e faz ela de papel, ou utiliza o duplex e faz do mesmo jeito no tecido. Fala que eu gravo a mesma caixa, eu gravo em tecido, revestindo em tecido. Mas aí você vai utilizar a minha forma para... Não é justo isso aí, não é legal não. Você procure outra peça para você. Eu mereço, viu? Gente, aqui eu vou explicar para vocês o que eu falei. O papel, ele não deu o tamanho, tá? Então assim, um lado da caixa, eu vou forrar 2 lados só que dá da caixa. Não dá para o terceiro porque o meu papel é menor. Então eu vou fazer 2 lados, vou cortar uma tira para forrar 2 lados e vou cortar uma tira para forrar um lado. Ah, mas não vai ficar aparecendo? Não vai ficar aparecendo. O papel tem essa facilidade de esconder o acabamento, porque ele consegue unir, a não ser que tenha desenhos, detalhes. Então aí você sempre vai procurar cortar o acabamento para que ele dê continuidade no desenho, tá? A Elisângela disse, eu tenho uma papelaria e faço caixas para vender com suas dicas, vou melhorar mais meus trabalhos. Olha que beleza, hein? A intenção é que aconteça isso aí, que facilite o serviço de vocês, tá? Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho 3,5 cm essa caixa. Então eu sempre vou cortar deixando 1 centímetro para baixo. Então eu tenho 3,5, eu vou deixar com 4,5. Com 4,5 que vai virar para dentro são 9 centímetros. Então eu vou cortar uma tira com 9 centímetros, tá? Pessoal, quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de material, eu comecei em 92, não tinha corte e vinco, não tinha nada. O pessoal trabalhava, eu trabalhava numa loja e fazia as peças de acordo com o que o cliente chegava lá e precisava. Então, o cliente chegava com presente a uma loja de embalagem de presente, que hoje já não existe mais, porque a procura não teve mais no mercado, tá? Essa loja se chamava Secreta Saudade e eu aprendi essa profissão minha lá. Aqui eu vou deixar
sobrando 1 centímetro de um lado, então eu vou utilizar para mim fazer a forração de uma lateral e a frente da caixa. Lembrando que eu vou deixar aqui ultrapassando 1 centímetro e aqui ultrapassando 1 centímetro. E aqui eu vou fazer a outra emenda, que vai ficar bem... como se diz? Rente? Bem rente. Não vai aparecer muito, tá? Porque aqui eu vou vincar para fazer a quina também, tá? Então eu já vou cortar o outro pedaço também, já para mim poder emendar na hora que for fazer. A Ana Cláudia falou, lá vem ele falar do tempo da brilhantina. Porra, gente, tá vendo aí, ó? Mas tá bom. O importante é saber que tem pessoas que vão aderir e vai ser útil essa informação. Alberto, a Silvia colocou, você forra diferente. Eu costumo já empastar as partes internas antes de montar a caixa. Explica pra ela que você empastar? Empastar a caixa. Empastar que ela diz é montar, assim, montar ela, sabe assim? Que eles fazem? Eles forram aqui primeiro. Dentro. Aí eles montam. Depois eles colocam o acabamento. Você faz diferente. Tá. Então, mas aí o que acontece? Quem que falou? A Silvia. Silvia, o que acontece? Tem duas maneiras, tá? Essa maneira que você vai fazer, você pode fazer o composê de forrar dentro de uma cor, em uma cor, e fora com outra cor. Nesse caso aqui, eu vou estar forrando a caixa em uma cor só. Então, para mim não ter emenda nem fora aqui e nem dentro, ela vai forrar direto o papel, ela dobra e fica um acabamento só. Então, vocês vão ver que não tem emenda na caixa. Porque eu poderia ter forrado antes de fazer essa montagem. Colo ela assim, recorto, colo, faço o recorte das laterais, monto, ela tá forrada dentro. Porém, quando eu vim com o acabamento de fora, ela pode virar que nem vocês viram para cá. Quando eu fosse colar esse papel por fora aqui, ele vai aparecer o degrau do outro papel que fez a debruagem para cá. Então é isso que eu tô falando para vocês. Se colar em cima aqui, vai ficar um vinco. Aí vai falar, poxa, mas justo na frente da caixa, aí tem a outra opção. Eu posso virar ela para dentro. Só que aí dentro da caixa, quando você olhar, você vai ver a lateral que você debruou para dentro. Então, são 3 ocasiões, formas, maneiras, ocasiões diferentes. Vai do gosto da pessoa. Eu não gosto dessa irregularidade que fica nem aqui nem dentro. Porque dá um aspecto que é uma montagem industrial. Então a pessoa pega lá 1000 capas e é uma linha de produção. Nesse caso, o acabamento é o seu cartão de visita. A pessoa pegar e falar, nossa, olha o acabamento dessa caixa, é o seu cartão de visita. Nossa, minha produtora aqui já, tipo assim, ó, tempo, pronto, chega. Pelo amor de Deus, velho. Isso porque não gostava de falar. Agora, misericórdia, quer contar a vida da cartonagem. Quer falar como que ele conheceu. Gente, né? Daqui a pouco fácil, ele tá falando da gente, vida dele. As pessoas ficam assim, né? A gente não pode brilhar, não pode, ó. A gente não pode brilhar. Tá se achando, né, Alberto? Gente, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui a maneira que eu falei de passar cola direto no papel, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer a lateral maior direto a cola, pra vocês verem o tipo de acabamento que o papel não tem a pressa, ele não puxa tanto que nem o tecido. Então eu vou passar a cola aqui, eu tenho tempo de fazer a dobra, fazer os recortes e fazer o acabamento interno. E a parte menor, que é a lateral que vai faltar, eu vou fazer ela colando pedaço por pedaço e passando cola para vocês entenderem as duas maneiras, ok? Pega uma água lá pro pai, que Deus seja. Fala pra caramba. Caiu aí? Não.
Ó, sempre vou utilizar a primeira lateral menor para o acabamento ficar na lateral menor e na frente, tá? Ó, aqui colei, eu vou fazer o recorte, tá? Corto reto e corto reto. Já para poder fazer o vinco, ó. Tá vendo, ó? Aqui, o outro recorte reto, rente a capa, tá? Rente a caixa. Pede pra compartilhar, pra gente fazer o sorteio. Gente, não se esqueçam de compartilhar, tá? Vai ter o sorteio aí do jogo de régua T, tá? Aqui embaixo, vocês podem cortar ou rente, junta as duas pontas, tá? Ou pode dobrar ele já assim, ó. Assim, tá? Ó. E assim, por cima mesmo. Mas Alberto, isso não vai aparecer? Não vai, porque ele fica colado embaixo da caixa, tá? Ó. Tá? Aqui é a parte que eu falei pra vocês do segredo. Sempre essas duas lateralzinhas menor, elas vão virar primeiro, tá? Virou, vocês podem cortar ela rente aqui, ó. Isso é só para tampar o papelão aqui, ó. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Aqui, tanto faz você virar o maior como o menor, tá? Aí fica a escolha de vocês. Virando, vocês sempre vai vincar em cima do papelão aqui primeiro, ó. Não pegue e já vira aqui, porque vai ficar bolha. Então sempre vocês vão fazer o vinco em cima do papelão aqui. Fez o vinco, joga pra dentro, ó. Aí nesse caso vocês vão ter que ter a dobradeira, tá? Ó. Passa com a ponta da dobradeira. O lado quadrado da dobradeira para dar o acabamento interno da caixa. E aonde essas meninas acham a dobradeira? Essa dobradeira a gente tem no nosso site para vender, que essas dobradeiras são confeccionadas pelo senhor Anísio e a senhorita Cícera Veste excelente. Veste excelente, que é a minha sogra, tá? Aqui eu vou explicar uma coisa muito legal para vocês. Se eu for dobrar esse papel por cima, vocês podem ver que pega em cima do outro, tá? Ah, mas Alberto, já tá com cola. Não tem problema. Vocês vão fazer um corte nesse papel na largura de 2 milímetros, só do lado que já está forrado, tá? Não vai fazer do outro lado, tá? Ó, fiz o corte, ó, o dentinho, ó. Ela passa sem pegar em cima. Tá vendo aí, ó? Dá pra ver? Ela passa sem pegar em cima do papelão, tá? Nesse caso aqui, ela secou, tá? Então a gente vai passar um pouquinho mais. Com o próprio dedo, gente, ó, eu coloquei sempre impulsando pra dentro, ó. Tá? Aí entra a parte da dobradeira. Enquanto eu não sei falar, olha o Alberto impulsando.
Mas tá metido, meu Deus do céu. Vou ter umas aulas de línguas com ele. Porque... Gente, ó. Até em cima aqui, ó. Pra vocês entenderem, ó. O cortinho que eu fiz, ó. Não aparece o papelão. E fica o acabamento perfeito, ó. Dentro da caixa, ó. Tá? Aí aqui entra a outra lateralzinha que eu falei pra vocês, tá? Que vai ser colada. Então aqui vocês viram que eu fiz essa debruagem. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês o que que acontece na hora que eu colar esse por cima. Vocês vão ver o degrau que vai aparecer aqui. Só se eu passar a dobradeira em cima. Se eu não passar a dobradeira em cima, ele não aparece, tá? Então vamos lá. Come, mamãe. Eu vou passar cola aqui para fazer a montagem da outra maneira, tá? Gente, eu tenho 10 minutos para finalizar, hein? Não quero passar do horário. Cláudia, eu já tirei print aqui, já deu 221, acredita? Eu quero ver amanhã. Amanhã, se não chegar a 300, eu não faço mais live. Aí já pensou, amanhã tem 50 pessoas me assistindo. Misericórdia. Mas amanhã, gente, eu vou fazer aquela caixa que tá todo mundo atrás, sabe? Eu vou fazer amanhã. É aquela caixa do bolo, sabe? Que abre a gavetinha. Eu vou fazer ela. Que por sinal, gente, já está projetada, já está pronta, tá? Esse Alberto é demais. A Silvia vai estar, né, Silvia? Gente, ó, colei por etapa, não passei cola aqui direto no papel, tá? Para fazer a montagem de acordo com o que eu expliquei para vocês. Então aqui eu não passei cola, não passei a dobradeira. Vocês podem ver que não aparece o degrau da dobra do papelão, tá? Ó, ela não aparece. Se eu forçar ou o dedo ou a dobradeira, a espátula aqui, ela vai ficar aparecendo. Então fica uma irregularidade que eu particularmente não gosto de ver na caixa. Vocês lembram no começo que eu falei que se passar a dobradeira aqui, aparece o vinco, ó? Tá vendo? Lembra que tinha um corte aqui, igual esse aqui, ó? Tá vendo, ó? Ele não aparece, ó. Tá vendo, ó? Fica forrado normal, tá? Então aqui eu posso fazer o mesmo corte que eu fiz aqui antes de passar a cola, tá? Então a gente vai pôr o certo, põe uma régua na lateral da caixa, tá? Não sei se dá pra vocês verem. Fixada aqui. E eu vou cortar rente aqui, ó. Na ponta da caixa. Tô pedindo pra pôr um pouquinho mais perto aí, vida. Dá uma olhada aí. Ó, fiz um corte, ó. Tá vendo, ó? Na largura da caixa, ó. Então eu apoiei a régua aqui e fiz o corte da ponta da caixa até em cima para que ela fique reta. Tá, então vou colar essa lateral, aí entra essa daqui para dobrar. Só que aqui, sempre lembrando que eu tenho uma parte forrada já. Então se eu virar aqui, ela vai estar sujando o meu papel. Ó, o que que acontece, ó. Tá vendo? Então esse lado a gente vai fazer aquele recortezinho, que é um dentinho, com a espessura de 2 milímetros, que é para ela passar com folga dentro da caixa para não sujar o papelão, tá? Ah, Alberto, mas como que eu faço esse recorte? Eu acabo não utilizando, eu já corto direto porque é muito tempo de prática. Uma forma que vocês podem fazer, vocês podem pegar a régua, um pedaço de papelão, encaixa dentro, tá, ó, encosta na caixa lá, assim, ó, dentro da caixa, tá? Deixa eu ficar meio de lado aqui, que senão não vai dar pra fazer. E aqui na lateral... Na tela pra você ver se tá... Ah, mas tem um monte de coisa escrita, não dá pra ver. Aí aqui na lateral eu passo o estilete, tá? Então, ó, eu fiz o cortezinho, ó, de 2 milímetros. Ele ficou retinho.
Se ele não ficar reto, o que que acontece? Quando eu jogar isso aqui para dentro, corre o risco de aparecer o papelão interno da caixa. Então sempre você vai procurar fazer esse corte o mais reto possível. Então esse dentezinho aqui eu já posso arrancar ele fora. Eu não preciso passar cola, tá? Eu vou fazer um cortezinho diagonal. Tirei ele. Ficou só o dentezinho dele, ó. Tá? Aqui eu vou passar cola. Sempre eu vou forrar esse lado primeiro. Porque esse lado aqui, ele vai dobrar aqui para me tampar o papelão daqui. Ok? Então vamos lá. É quinta que eu vou fazer? É quinta. Uma semana você faz 3, a outra semana você faz 2. Certo? Então, gente, na segunda-feira a live é eu que vou fazer, tá? Ah, é? Tá, deixa eu falar. Na segunda-feira eu tenho uma novidade de uma caixa que, assim, para quem gosta de guardar Bíblia, book, esse tipo de material, é uma novidade muito legal, tá? Ó, dobrei o cantinho, tá? Eu vou cortar rente o papelão aqui, ó. Vou passar o estilete rente aqui, ó. Tirei só o excesso, ó. Ficou só forrado só em cima do papelão, ó. A pontinha do papelão, tá? Por que essa pontinha? Porque quando isso aqui virar, ele vai tampar esse papelão aqui. Então, quando eu vim com um acabamento aqui onde não tá forrado, ele não aparece, ok? Você podia fazer a caixa do... Aqui embaixo, ó, eu vou cortar diagonal para ele não aparecer. Porque se tiver reto, corre o risco quando virar, a ponta ficar aparecendo desse lado, tá? Então, sempre vocês dão um cortezinho, um picotezinho, ele na diagonal. Aqui é a mesma coisa. Fazer o quê? A caixa revestida em papel a caixa aniversário. Não, mas aí daqui a pouco só eu tô trabalhando aqui e você não tá fazendo mais nada. Eu tô fazendo máscara. Não, cada um com o seu. Cada um nada. ADR no meio da live. Ai, meu Deus. Ó, meninas, ó o que eu tô fazendo aqui, ó. Aí, Vocês estão vendo? Eu tô fazendo isso, ó. Ah, tá. Elaine, na live de segunda-feira da Bíblia, ele explica tudinho, tá bom? Jogo pra dentro, ó. Com a ponta dos dedos, eu já impulsei ele, encaixei ele o máximo. Só ficou os cantinhos lá, tá vendo, ó? Aí com a dobradeira, eu só termino de finalizar. Filha, pega aquela caixa azul. Filha, pega aquela caixa azul que o pai fez pra me mostrar. Caixa azul? Cássia, eu tô cortando elástico, nega. Tô cortando elástico e arrematando e embalando. As máscaras que foi Gente, feita ó. hoje. Então o que que acontece? A lateralzinha, ó, o papel ele esconde muito, ó. Nem aparece que teve emenda, tá? Aí, nesse caso, é o que eu tô falando pra vocês. Aqui... A Ana Cláudia gosta da sua batidinha. Você põe o papel e tudo com a batidinha no... Isso é mania, ô Cláudia, de encadernador. Meu pai faz, ele faz, o meu tio faz. Isso você acaba fazendo os acabamentos, é costume de capa. Então, assim, toda vez que a gente vai fazer a montagem da capa aqui, faz esses cantos aqui, ó. A gente dá essa batidinha no papel, porque não precisa ficar apertando nada. Deu a batidinha, ele já assenta, tá? Mostra o álbum que você vai fazer grupo secreto. O álbum que você vai fazer grupo secreto. Gente, esse é um álbum, ó. Que costura é essa mesmo? Japonesa. Gente, é um álbum com costura japonesa. Vou mais distante assim pra aparecer, tá? Ele tem uma articulação aqui, ó, da parte da lombada inteira, ó.
ele já vem, esse miolo ele já vem com vinco para quando abrir o álbum, ó. Ele tem um vinquinho na folha para que não fique repuxando a folha. Então aqui ele tá assim ainda porque não foi vincado ele. A partir do momento que você virou e vincou ele no vinco, ele vai ficar, tá? Então é um álbum, esse álbum foi feito de papel marmorizado, tá? Com a costura, um cordão encerado, tá? Duplo, foi feita uma costura dupla, ó, 2 cores, ó. Esse álbum foi feito a aula dele lá na Central Craft e eu vou fazer um grupo secreto dele. É grupo secreto? Do grupo secreto, e nós vamos ter o kit desse álbum. Tá, então terá o grupo secreto e o kit dele já vai com a capa, o miolo furado, tá? E ele é bem prático da montagem dele, porque ó, ele fica rente aqui, não precisa colocar lombada para tampar, né? Porque a dobra já vão com vinco, então todos os vincos ficam certinho, ó. O tamanho do álbum, ó, não fica irregularidade nada, tá? Esse é um dos trabalhos que vai ter grupo secreto. Esse aí você fez a live. Esse aqui, eu fiz a live dele. Como que é o nome? Sabe Dessa caixa? o nome dessa caixa? Eu não lembro. Não sabe, não, tá? Eu não lembro o nome da caixa, gente, que eu coloquei. Mas ele fez, ó, é papel marmorizado também. Isso é tipo de um diário, tá? Ele tem o fecho com o cadeadinho, tá? E é tudo em papel, gente. Ele forrou tudo em papel, tudo gente. Em papel. Ó que legal isso aqui, ó. É uma técnica, ó. Eu escrevi Mila, tá? Isso é um papel Color Plus 180 gramas. E isso eu fiz o alto relevo por baixo desse papel. Eu recortei as letras dela e coloquei. Ficou um caderno personalizado com o nome dela, tá? Então, ó, é um caderno de oração, ok? Que nós temos também no site para vender ele, tá? E eu deixei personalizado. Então, aqui vocês podem colocar um nome, uma data, um desenho, qualquer coisa. E vocês colam o papel por cima. É uma técnica também muito legal que em breve eu vou estar ensinando para vocês, ok? Gente, deixa eu finalizar isso aqui porque daqui a pouco é meia-noite. E a Stephanie em papel, esperando tá? o brigadeiro. E a Stephanie tá esperando o brigadeiro, tá? Bom, ó, minha capa tá pronta, minha caixa tá pronta. Então aqui eu tenho 2 maneiras de estar finalizando ela, tá? Então assim, eu quero um acabamento que a capa fique solta, tá? Da caixa. A capa abra tudo. Então isso aqui você vai ter que avançar até aqui. Eu quero com a lombada colada, tá? Aí aqui tem 2 técnicas. Ou você cola a caixa primeiro aqui e esse acabamento ele ultrapassa a capa aqui e entra para a caixa, ou você cola um outro papel aqui e cola a lombada aqui. Nesse caso eu vou colar um outro papel aqui, tá? Nessa lateral, e vou colar a lombada aqui para ela ficar fixa, ok? No grupo do álbum, você pode ensinar a capa a ser alto relevo e você escreve família. Olha que legal. Também. Né? Apesar que pode escrever o que quiser, né? O que quiser. Gente, não tem segredo. Essa parte de alto relevo ou baixo relevo, as pessoas ficam muito encucadas em questão de, nossa, como que eu faço isso? Não tem segredo, gente. É uma coisa tão simples de fazer, é que hoje quem faz isso acaba não divulgando, não ensinando, porque é uma técnica de
Ah, é uma forma de você estar fazendo um serviço personalizado e não divulgando para ninguém. Poxa, isso aqui é meu ganha-pão, eu vou divulgar e eu vou acabar não fazendo para ninguém, entendeu? Vitor, vai ter promoção dessa caixa? Vai ter promoção dessa caixa. E quanto que é a caixa, Vitor? Gente, essa caixa eu vou acabar dando um valor sem comunicação, até porque assim, quem tá fazendo a live sou eu, né, gente? Então, eu não tô nem aí, não tem forma de ficar dando aquelas olhadinhas tipo, Alberto. Então, Você vai fazer a live, você vai. eu vou fazer e acabou, e eu vou dar Aquela promoção. menininha. Eu vou chorar. Chora. Então chora. Gente, é o seguinte, essa caixa eu consigo pôr ela na promoção, 10 kits dela. Olha, eu colocando sem explicar pra vocês. Deixa eu explicar aqui primeiro, tá? Essa parte eu cortei ela menor, tá? Ela vai entrar sempre ficando uma parte no fundo e aqui vai sobrar 1 centímetro pra virar, tá? Então assim, eu coloquei, eu já posso encaixar ela lá e já passo a dobradeira. Não empurrando no fundo com muita força, porque é papel, gente, vai rasgar. Então, lembrando que não pode forçar no fundo dela, tá? Aqui, eu só viro ela pra cá, ó. Então, eu vou passar a dobradeira pra quebrar o papel, pra fazer o vinco, ó, com a própria mão, ó. Ó, os cantinhos ficou lá, perfeito, tá, ó. A dobradeira é bom por causa disso, gente. Eu até vou pedir pro meu sogro e minha sogra ver se consegue a gente fazer a semana que vem uma promoção dessa dobradeira pra vocês, tá? Então a minha caixa tá pronta aqui. Eu só falta colar ela, a parte do fundo dela, interno, tá? Então, a minha caixa, ela tem o fundo 13 por 8,5. Então eu sempre vou cortar meio centímetro menor, tá? Já passou de uma hora, hein? Puta merda. Não pode falar. Desculpa aí, gente. Desculpa, pessoal. Gente, vamos compartilhar a live, porque já ele vai fazer uma pergunta. E quem responder primeiro ganha um jogo de régua T, hein? Ó. Aí sim, hein? E aí, quanto que é o Ah, é, kit? né? O kit, meu. Eu tava até esquecendo, ó. É tão barato que eu até esqueci. Gente, Não. gente, é o seguinte. Vão ser 10 kits dessa caixa. Lembrando que elas já vão com as divisórias, com a colmeia aberta, tá, gente? Cortada a laser, Cortado pessoal. a laser, tá? Porque nós somos dessa. Então elas vão ser 10 caixas por R$50. Gente, eu sei que eu não quero nem saber se vai brigar ou não, porque se vocês estivessem do outro lado aqui, vocês iriam ver a cara dela. Que ela tá fazendo sinal que vai descontar do meu salário. Mas eu não tô nem aí, porque eu ganho R$70 por mês, então que desconte, né? Eu vendo vocês felizes. Eu acho que essa caixa podia ser 10 kits por R$40. 40? Eu acho. Vixe Maria, então gente. Meu Deus do céu, velho. Eu vou ter que trabalhar o mês inteiro, velho. Gente, então tá aí, ó. A Camila ficou doida mesmo. A Mila tá Ninguém conhece a Camila, Alberto. É a Mila. Gente, eu acho melhor ela ficar do outro lado, porque vocês viram que a promoção ela tá aceitando e dando mais desconto do que quando é eu que tô, né? Então, fazer o quê? Gente, ó, colei e acabei me empolgando, mas não mostrei pra vocês, tá? O fundo. Eu Ele cortei perde meio o centímetro. foco, Perdi o pessoal. foco, gente, desculpa. O fundo eu cortei meio centímetro menor. Por que meio centímetro menor? Porque o papel, quando vocês passarem cola, ele vai reagir, ele vai crescer. Então, aqui tem 13 por 8,5. Se eu cortar 13 por 8,5, o que acontece? Quando eu passar a cola, ele vai ficar grande, vai ficar nas laterais. Então, eu sempre corto meio centímetro menor aqui, meio centímetro menor aqui, ok? Então, ó,
tá pronto. Aqui eu já posso fazer a colagem da minha caixa. Menina, que Dá doido. boa noite pra Cris. Cris, boa noite. Seja bem-vinda. Eu sou o Alberto, que faz parte da equipe Mila Cartonagem. Gente, ó, aqui eu vou passar cola branca para unir a caixa. Luciana falou, queria ver o fundo. Mas o fundo é só o quadrado, você põe... Eu vou fazer um corte num outro papel e vou mostrar para você como colocar aqui, tá? Ó, passei cola. Como que faz o pedido, Alberto? Gente, o pedido vocês podem estar utilizando os meios de WhatsApp. Isso, ó. Porque essa peça não está ainda no nosso site. Amanhã, creio em Deus, que vai estar já no site, disponível para vocês. Porém, a promoção dela só é pelo WhatsApp, tá? Então, gente, ó, eu passei cola branca e passei a cola de contato. O que que acontece aqui? Eu sempre vou centralizar a minha lombada antes... cola instantânea, tá? Sempre centralizar ela, mas já tá com cola aqui. Eu não vou colar aqui primeiro, porque se ela ficar fora aqui, ela vai ficar estranha, vai ficar com bolha na articulação da coifa, tá? Então eu sempre vou centralizar ela, a caixa, na lombada. Centralizei na lombada, eu posso erguer aqui, ó, a capa. Encostou aqui, eu abaixo ela para a mesa e só apoio aqui. Então, ela tá com cola branca e eu coloquei cola instantânea. Segurou alguns segundinhos, ela já vai estar colada. Então, sempre lembrando que eu tenho que centralizar primeiro a lombada. Porque, ó, aqui já colou, tá, gente? Porque aqui é o seguinte, se eu colar ela fora daqui, mais para cima ou mais para baixo, quando for fazer o fechamento da capa, ela não bate, tá? Ela vai ficar torta. Virar aqui, só passar para ela a gente saber que uniu mesmo. E a lombada aqui, eu vou passar cola branca da mesma forma que eu passei na capa, tá? E alguns pinguinhos de cola instantânea. Essa cola instantânea a gente tem também no nosso site, tá, gente? Gente, não tem a cola. Ah, não tem não? Acabou? Essa cola acabou. Aqui Ah, tem meu Deus essa do aqui, céu. ó. Ah, é a cola. A base... Olha eu, gente, vendendo, eu só quero ver depois pra entregar. É. Gente, ó, aqui, como eu já coloquei ela na posição correta aqui eu posso virar ela só e encostar aqui, tá? Encosto, dou uma seguradinha porque ela tá com cola instantânea também, tá? Ah, mas se eu não tiver, você vai virar essa capa para trás e vai colocar os grampos aqui. Ou, que aqui no caso não tem como você colocar fita, tá? Se você for colocar o grampo, coloca um pedacinho de duplex, de tecido aqui e por fora, porque o grampo ele marca, tá? Quando você colocar, senão você, quando tirar, vai ter uma surpresa, vai ficar marcado, ok? Alberto, a Sani, ela tá perguntando como essa caixa vai fechar. Essa caixa é uma caixa livre. Eu acho que a pergunta dela é tipo assim, se não vai ter um imã, se não vai ter uma fita, se não vai... Aí a fita teria que ter colocado antes, né? Antes do acabamento. Então, gente, nesse caso aqui... Como é uma caixa com visor, vai ter um brigadeiro, um chocolate, alguma coisa que vocês queiram colocar, eu acho que assim, mais elegante fica vocês passarem uma fita aqui e fazer um laço discreto em cima, não fazer um laço desse tamanho, né? Uma fita discretinha, fazer um laço com as partes da fita caindo para cá, as laterais, tá? Então fica um charme melhor do que você colocar uma fita aqui. Eu, particularmente, uma caixa dessa eu não colocaria fita embutida aqui para fazer o laço aqui, ok? Então, gente, a nossa caixa tá pronta, ó. Tá? O acabamento ficou correto, porém só falta as nossas divisórias, tá? As divisórias é 3 minutos, tá? A
Aí, Alberto, explica por que ela fica abrindo daquele jeito, ó. É Gente, só aqui ela tá... colocar um peso em cima. É, na verdade aqui, ó, ela tá sem o vinco, tá? Aqui ela já não abre mais, ok? Ó. O papel, ele tá úmido, então assim, acabou de fazer, vira ela ao contrário, deixa ela assim. Porque ela vai secar, não precisa nem pôr peso. Ou se quiser pôr uma bíblia, um livro em cima, qualquer coisa. Mas vira ela, como é papel, põe assim, que ela senta, fica certinho, ok? Vou deixar ela aqui de canto e a gente vai fazer as nossas divisórias. Fazendo um coraçãozinho, né? Pra dar um charmezinho. E enquanto isso, a Stephanie espera os brigadeiros. Enquanto isso, na sala de justiça até não vê a hora de pôr os brigadeiros aqui dentro. Gente, aqui ó, existe duas maneiras, tá? Então assim, uma divisória vai ser forrado com os cortes para cima, a outra com o corte para baixo. Não se esqueça disso. Por quê? Ah, forrou todas com o corte para cima, quando você encaixar aqui, aqui não vai estar forrado. Então essa, vamos forrar assim, ó, as duas pequenas com o corte e abertura para baixo, tá? Abertura para baixo, eu vou forrar aqui, viro aqui e forro a parte de trás. Aqui embaixo não vai estar forrado, ok? A parte maior vai ser ao contrário. Eu vou forrar fechando os cortes e aqui vai ficar sem forrar, certo? Que aí bate certinho, tá? Gente, nesse caso aqui, ó, eu vou passar cola direto no papel, tá? Que fica mais fácil para vocês fazer a forração dela. Então, lembrando que esses menores vão iniciar por aqui, tá? O corte vai ficar para baixo, aberto. Coloquei em cima. Gente, compartilhem que já já nós vamos fazer a pergunta, hein? Gente, tá acabando, hein? Tá acabando o tempo. Eu tô embasbacado pelo valor dessa caixa, gente. Ó, colei e fiz 2 cortes, tá? Ó, ultrapassando um pouquinho do papelão. Por quê? Eu vou quebrar ele assim e já jogo pro outro lado. Quebrar é boa, né? Esse corte eu fiz porque, ó, já ultrapassou. Se ele tivesse ficado em cima aqui, quando vocês dobrar, ele vai rasgar. Então, sempre faz o corte passando do papelão, ok? Nossa, uma coisa que era tão rápida, demorou tanto. Você fala pra caramba. Puta merda. Alberto! Falei, Não pode. ah, esqueci. Júlio! Gente, mais uma vez, eu peço desculpa que eu falei que não devia. Vamos lá. Fica quieto. A mesma forma, tá? O pequeno faz o cortezinho ultrapassando um Qual pouco. que é o valor do kit? 10 kits, R$40. A Mila endoidou. Eu A não sei Cláudia não. disse que já passou das 22 horas. Pode xingar sim. Ah, pode xingar? Então, as crianças já estão dormindo, né? Menos Deveriam, a né? Stephanie, né? Menos a Eu quero meu brigadeiro. a lombriga Eu aqui. já dei o brigadeiro pra você, você não quer. Você disse, tá tudo meu. Não é, filho? Gente, eu não sei qual das duas é pior. Bom, os duas menores, tá? Tá forrada com o corte aberto embaixo, tá? Ó. Vamos pra maior. Vai precisar? Não. Essa daqui eu vou iniciar aqui e vai virar tampando o corte, tá? Vou passar cola também direto no papel.
Meninas, lembrando que nosso site está na promoção. Você compra R$100 em kits de cartonagem, você ganha 20% de desconto. Rapaz. Eu tô parecendo aquelas locutoras, sabe? Que no meio de alguma coisa... Vamos lá, fazer o corte, ultrapassando a espessura do papelão, tá, gente? Tira o excesso. Dá aquela dobradinha, virou pro outro lado. Ah. Vou retirar o excesso. Nossa divisória tá pronta. Aqui no corte, gente, tem duas opções. Ou vocês usam a tesourinha, tá? Faz o cortezinho, encaixa até o fim lá, cortou no meio. Ó. Corta no meio. Só passar a dobradeira. Ou eu utilizo o estilete, tá? Acerta bem no meio do corte. Passou, ela vai cortar os dois lados já. Passa a dobradeira para fazer o vinquinho. O lado maior que vocês fecharam, vocês vão passar e dar uma apertadinha no corte, tá? Para marcar. Porque ele tampa o corte. Então você pressionando, ele vai marcar, ó. Ele vai dar uma afundadinha na peça, tá? Meninas, vamos lá para nossa pergunta, que ele já está terminando. Então é o seguinte, ó. Eu faço a pergunta e a primeira que aparecer no nosso celular é a que ganha, ok? Ele vai finalizar. Aqui eu só vou encaixar a colmeia, tá, gente? Cortar só o excesso do papel aqui, gente, porque tá úmido, tá? E se eu for forçar, ele vai rasgar. Então, quando vocês fizerem a divisória, vocês deixam ela secando para não acontecer de rasgar, tá? A Laila, amanhã sou eu que faço a live. É às 21 horas, nós vamos fazer a caixa aniversário, tá? Cortei só o excesso, tá, gente? Nossa. Aqui, eu só vou encaixar elas agora, ó. Ela bate certinho o corte, tá? A abertura tá com 4 milímetros, que é o espaço de 2 papelão. Nossa. Tá úmida, gente. O papel não deixa correr. O certo é deixar secar um pouquinho, O certo né? é deixar ela secar, porque como o papel tá úmido, ele não corre no encaixe, tá? Luciana, é aquela caixa do bolo sim, tá? É aquela caixa do bolo do aniversário. Renata, nós não temos a caixa pra mostrar, só amanhã mesmo, tá? Gente, eu vou tirar uma rebarbinha, porque agora ela me deixou intrigada. Intrigado. É intrigado. Oxi. Intrigada é oxi. Sei lá, hein? Ah, estranho. Caraca, velho. Fê, pega. Misericórdia.
Aí é aquela ajustadinha técnica. Mas o corte, gente, ele vai ser corte a laser. Esse foi cortado também, porém, ela tá dando uma diferença porque o papel tá úmido, tá? Então ela não deixa o papel correr, tá? Esse é o... Na divisória. Eu quero aquele bonequinho com óculos. Sabe qual é? Gente, Olha esse daqui, mano. Olha aqui. Não pode bater, já é 10 horas. misericórdia. Olha aqui, mano. Gente, não passa. Olha isso. Calma, pessoal. Não, outra. No final dá tudo certo, pessoal. E ainda tá dupla, Tá dupla e ela tá... Não deixa é realmente por correr. causa do papel. As meninas falou que o bom é fazer primeiro, deixa secar. É o correto fazer ela primeiro e deixa ela secando, porque aí o papel ela não aparece. Então, enquanto o Alberto vai fazendo a divisória, Kevin? Pode fazer, Tá. Enquanto o Alberto vai fazendo a divisória, nós vamos fazer o nosso sorteio. Olha. Então, lembrando que o sorteio, ele é para a primeira pessoa que aparecer aqui no nosso celular, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta é o seguinte. Na montagem da peça, o Alberto usou uma régua para tirar as laterais que sobraram, sabe? Ali na hora da capa, ele usou uma das réguas T. E qual foi a régua T que ele usou? A medida. Qual foi a medida da régua T que ele usou? Ninguém sabe essa. Não. Não. Aê! Foi a Valéria que acertou, tá, gente? Ele vai mostrar aqui pra vocês qual foi a hora, tudo certinho, pra não ter dúvida. Mas foi a régua de 1,5 que ele usou, tá bom? Valéria, parabéns, viu? Vou colocar aqui, deixar tudo certinho aqui, pra quando você quiser pegar seu jogo de régua T. Ó, gente, foi essa régua que eu fiz o corte da lateral, tá? Então, gente, a divisória deu um pouquinho de trabalho devido ao papel, mas está aí. Nossa, gente, vocês não sabem a felicidade que a Stephanie tá aqui do meu lado. Lembrando que 2 é meu. O resto é meu. Não, se seu pai não quiser, 3 e 3. Gente, vocês estão no DR aqui Não. ao vivo, pelo amor de Deus. 4 é meu. 3 é seu. Não. Ah. Tá bom. Tá bom. Misericórdia, gente. Camila não pode, tá, gente? Posso Ela sim. tá de regime. dieta. Então, gente, ó, Ai, que riqueza, que coisa mais linda. ok? Ó, Um desse. então tanto com o acetato, a fitinha aqui, ou assim, fica mais elegante porque a pessoa abriu a fita, ela já abre a caixa, a fita sai inteira, não fica aquela fita travada aqui, tá, gente? Então essa aí foi uma peça nossa. Esse kit tá na promoção, 10 kits R$40. Até quando, Mila? É até segunda-feira que vem. Até segunda-feira que vem. Fala dessa carteira aqui que a... Pode mostrar, mostra por enquanto. Ó, gente, essa carteira, tá vendo? De um lado você coloca os cartões, do outro você consegue colocar dinheiro e a CNH. As medidas dessa carteira tá lá no meu stories, lá no meu Instagram, que é o @milacartonagem. E o vídeo tá publicado no meu feed, tá bom? Vocês podem fazer e publiquem lá, marquem a gente. Tem a medida da coifa lá também, Mila? Tem a medida da coifa, tá tudo certinho lá como vocês fazem essa carteirinha, tá bom? Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa do transtorno das divisórias, mas como vocês mesmo perceberam, o papel ele fica muito úmido, ele não corre, tá? Então tá aí uma pecinha barato, elegante
É um presente muito legal também. O acetato é bem barato. Nessa ocasião aqui, uma folha de acetato você consegue fazer 4, 9 com 13, 9 com 12, 21. Você consegue fazer 5 tampinhas dessa numa folhinha de acetato A4, tá? A folha de acetato é em média aí de R$ 2,50 a R$ 4,00, dependendo da papelaria que vocês comprarem. E uma folha você consegue fazer 5 caixinhas dessa, tá? Então tá aí, ó. Meninas, vou pedir pra vocês agora uma coisa. O Alberto vai segurar a caixa. Eu vou pedir pra vocês printarem a tela. Eu vou pedir pra vocês printarem a tela e vocês colocarem lá no Instagram de vocês. Mas, gente, é no Instagram, no Stories, tá? Não é no seu feed. Então, e marcar a gente, @milacartonagem, tá bom? Ele vai segurar, eu vou contar 10 segundinhos aí e aí ele solta, tá? Ele vai ficar paralisado agora. Só que tem que Tá dar bom, um gente? sorrisinho. Eu agradeço pra todo mundo aí que permaneceu com a gente, tá? Agora E ele vai muito ficar obrigado. quieto, gente. Ele vai calar a boca, gente. Tá Calma bom. aí. Vai. Sorrisinho, pai. Vida, dá um sorriso. Ah, tá. Show, show. Tá bom, gente? Marca Nossa, lá, quanta hein, gente. doçura. Brigadão. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí que permaneceu. Desculpa a demora, eu acho que eu falei demais, mas eu procuro estar passando para vocês as técnicas. Quinta-feira eu tô de novo com uma caixa redonda em papel e na segunda-feira eu tô com uma novidade aí que vocês vão ficar muito interessada em questão do kit e da técnica que eu vou estar passando, tá? Então é isso aí, gente. Vai falar mais alguma coisa, Mila? Não. Muito obrigada a todas vocês. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Não tá bom? esqueça que o site está em promoção, tá? Acima de R$100 tem um desconto de 20%. Esses kits até segunda-feira na promoção R$40. Tá bom, 10 gente? kits. 10 kits, R$40. Isso. Um abraço, obrigado por todo mundo. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Tchau. Tchau.